um assunto hoje que eu acho bastante interessante do ponto de vista de pesquisa, bastante moderno, que é o assunto de átomos de Rydberg. Ok? Então, o que são átomos de Rydberg? São átomos altamente excitados. Então, o número quântico principal que define a energia do átomo, né, é tipicamente da ordem de 50 a 60, talvez até maior. O número quântico principal do elétron mais externo, né? Então a ideia é a seguinte, que a gente tem um núcleo aqui e a gente vai ter uma nuvem eletrônica em torno desse núcleo. Essa nuvem eletrônica, né, ela vai fazer um screening, um bloqueio da carga, né? E a gente vai ter um elétron com uma órbita altamente excitada, com N tipicamente entre 50 e 60, talvez até maior. E esse cara daqui, do ponto de vista dele, né, todos esses outros elétrons que estão aqui nas camadas mais baixas, né, fazem com que o núcleo ele tenha uma carga efetiva positiva, de mais uma carga elétrica, né, e o elétron tem uma carga menos elétron, menos a carga elétrica, né. Então isso daqui é muito parecido com um átomo de hidrogênio. O pessoal chama de um átomo hidrogênico, né? E os níveis de energia desse átomo hidrogênico eles são dados em termos do número quântico principal desse elétron, da camada mais externa e do momento angular dele, como sendo menos a energia de Rydberg, divididos por um número n estrela ao quadrado. Okay. Essa energia de Rydberg ela vale aproximadamente, né? Tudo aproximado, claro, 13,6 elétron-volts, como no átomo de hidrogênio. E esse N estrela, ele vai ser o número quântico principal do nosso elétron, menos um determinado valor que depende do momento angular do elétron. Esse determinado valor é uma correção que o pessoal chama de defeito quântico. Então, só introduzindo alguns termos aqui. Mas para L maior ou da ordem de 3, esse defeito quântico é aproximadamente zero. Então, essa aproximação é muito boa. Então, quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, tem um exercício no livro de Física Atômica do Boudker, né, que eu uso em Estrutura da Matéria 2. É o exercício 2.2. Então, eu recomendo vocês irem lá e fazerem esse exercício. Capítulo 2, exercício número 2.2. Ele deriva, né, várias propriedades desses átomos de Rydberg, de átomos hidrogênicos altamente excitados. Então, por que esses átomos de Rydberg são interessantes? Do ponto de vista da ótica quântica.
Bom, a primeira coisa é que eles são fortemente interagentes entre si. Se eu tiver dois átomos de Rydberg, eles têm interação muito forte. E essa interação vem do momento de dipolo deles. Então, o operador, momento de dipolo, né? Ele vai ter elementos de matriz de transição entre um nível N' e L' e um nível N e L. E a gente pode mostrar que isso daqui é da ordem de N, né? Ou N estrela ao quadrado vezes zero vezes A0. Então, os elementos de matriz desse operador de dipolo tem um fator que vai com N ao quadrado. E como N é grande, isso cria uma interação muito forte, né? Cria uma amplitude de transição muito forte entre esses átomos de Rydberg. Okay. Agora, eles são átomos neutros, né? Então, eles interagem predominantemente por essas forças de Van der Waals. Então, vocês podem olhar também no livro do Weinberg, de Mecânica Quântica. Lectures on Quantum Mechanics. É um livro excelente de mecânica quântica. Na seção 5.9 tem uma descrição bastante formal dessas interações de Van der Waals. Essas interações, elas são interações entre átomos neutros, okay? E elas vêm do fato de que você tem momentos de dipolo não nulos, né? Amplitude de probabilidade de transição, segundo o operador de dipolo, não nula entre um nível e outro. E tipicamente, né, essas interações de Van der Waals, também chamadas de dipole-dipole, esse DD aqui de dipolo-dipolo, elas, em ordem superior, elas podem escalonar como 1 sobre 4πε0 R ao cubo. R é a distância entre os átomos, então está aqui um átomo de Rydberg, está aqui o outro átomo de Rydberg. A gente vai considerar uma distância interatômica R. Okay? E isso daqui vai ser multiplicado por um operador, que é o dipolo do átomo A escalar dipolo do átomo B. Okay? Então está aqui o átomo A e aqui o átomo B, menos um termo de correção que é 3 vezes o dipolo de A escalar o vetor posição e o dipolo de B escalar o vetor posição. Então, como isso daqui é grande para átomos de Rydberg, os elementos de matriz desse operador são grandes para átomos de Rydberg, então a interação é grande. Então, estou poupando vocês de vários detalhes aqui. Estou passando a ideia por trás, okay, dos átomos de Rydberg. Mas tem toda uma série de detalhes que vocês podem olhar no livro do Weinberg. Enfim, isso depende dos estados atômicos, claro, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que você pode encontrar estados atômicos de átomos de Rydberg, para os quais, tipicamente, você vai ter, né, quando você tem dois átomos de Rydberg, é uma separação R, você vai ter interações muito fortes que são de longo alcance no sentido de que elas decaem como uma potência de R, não como um expoente de R. Então são interações de longo alcance. Então são longo alcance.
entre átomos neutros. Então, eles são fortemente interagentes, esses átomos de Rydberg. Eles também são fortemente polarizáveis. Se vocês forem lembrar o efeito Stark, né? Também tem lá no livro do Boedker. A gente tem um átomo, okay? E a gente aplica um campo elétrico E. Né? Pode ser DC, um campo constante, ou AC, no efeito Stark dinâmico, ou no efeito Stark oscilante. Mas se a gente lembrar lá de estrutura da matéria 2, o shift na energia do átomo, devido à aplicação desse campo elétrico, ele vai ser dado por menos 1/2 vezes uma constante, que é a chamada constante de polarizabilidade do átomo, vezes o campo elétrico ao quadrado. Okay. E para átomos de Rydberg, esse alfa ele é proporcional ao número quântico principal, ou número quântico principal corrigido, elevado à 7ª potência. Isso também está mostrado naquele exercício do Boedker que vocês vão resolver como um exercício na aula de hoje. Esse cara daqui. Então, eles são fortemente polarizáveis. Facilmente você consegue polarizações milhares de vezes maiores do que uma molécula. Uma molécula de água, por exemplo, que é considerada uma molécula altamente polar. Então, isso significa dizer que esses átomos de Rydberg são altamente sensíveis a campos externos. Então, essa é uma vantagem se a gente quiser controlar o estado quântico deles. O fato de que eles têm esse elétron numa órbita muito alta, um número quântico principal muito alto, torna eles altamente interagentes e torna eles altamente endereçáveis. Né? Eles são altamente polarizáveis por campos externos, tanto DC quanto AC. Okay? E eles também têm um tempo de vida por decaimento espontâneo, né? Muito longo. Então também dá para mostrar, né, seguindo o exercício do Boedker, que o tempo de emissão espontânea, né, o tempo de decaimento desse átomo altamente excitado vai ser proporcional ao número quântico principal corrigido ao cubo. Os valores típicos que as pessoas conseguem, né, para rubídio, césio, são elementos que as pessoas comumente usam nesses experimentos de átomos de Rydberg, é de 100 microsegundos, que para a escala atômica é um tempo considerável. Okay. Então tem todas essas vantagens que a gente gostaria de usar. Okay. Então na aula passada a gente viu, né, esse conceito de dressed states, só lembrando da aula passada. Quando a gente estava estudando oscilações de Rabi, né, a gente viu que fora da ressonância, bom, eu tenho uma Hamiltoniana, né, que é dada por 0, V0, V0, delta. Delta é um detuning, né? Isso daqui é sempre no Interaction Picture. A gente vai trabalhar no Interaction Picture ao longo de toda essa aula.
Isso vai simplificar a nossa vida, porque as hamiltonianas não vão ser mais dependentes do tempo. E a gente viu, né, que, em geral, os autoestados dessa hamiltoniana, em particular quando a gente tem detuning muito maior do que a frequência de Rabi, a gente tem energias E menos, que é dado por V0 ao quadrado sobre delta, e E mais, que é dado por menos delta menos V0 ao quadrado sobre delta. E isso corresponde a estados, né, que são dressados, né? Eles são estados, os autoestados dessa hamiltoniana são praticamente os autoestados fundamental e excitado do átomo com correções. Tem uma correção aqui e aqui tem uma correção que é da ordem de V0 sobre delta. Que se a gente estiver fora da ressonância, então lembrando, a gente tem aqui os níveis atômicos, fundamental e excitado. A gente driva o sistema fora de ressonância. Então tem um detuning aqui. E aí quando a gente faz isso, né, a gente tem esses dressed states, que são os estados fundamentais e excitados do átomo, como estão escritos aqui, vestidos com uma pequena amplitude de probabilidade de serem encontrados no estado excitado e no estado fundamental. Então hoje a gente vai explorar a física de dois átomos de Rydberg. Ou melhor, de dois átomos, né, no estado fundamental, dressados, né, com estados de Rydberg. Então hoje a gente vai generalizar aquela discussão de oscilações de Rabi de um átomo que a gente teve na aula passada, em particular essa discussão de dressed states. Hoje a gente vai generalizar isso para átomos que são dressed, né, dressados, vestidos com átomos com estados de Rydberg, né? Estados com um número quântico principal muito longo, muito alto, né? Então a gente vai considerar a seguinte base de estados no nosso espaço de Hilbert. A gente pode ter os dois átomos no estado fundamental. A gente pode ter um átomo no estado fundamental e outro no estado excitado, mais o primeiro átomo no estado excitado, mais o segundo no estado fundamental. Okay? Só para esclarecer a notação, né? Isso aqui é o ground state. E agora o estado excitado vai ser um estado R, que é o chamado estado de Rydberg. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem que imaginar que isso é um átomo, é como se fosse um estado excitado, né? Como se fosse esse nível aqui, nível excitado do átomo, só que esse nível excitado do átomo, ele é um estado de Rydberg com N muito grande. Então ele herda todas essas propriedades de ser fortemente interagente, de ter um tempo de vida longo, de ser fortemente polarizável, consequentemente ser muito sensível a campos externos. Então ele é representado por esse R aqui, tá? Pensem nisso como um estado excitado. Okay? Eu estou escolhendo essa base aqui porque ela é conveniente, a gente já vai ver por quê. Okay? Eles podem estar os dois no estado excitado e eles podem estar no estado singleto. De um estar no estado fundamental e outro no estado excitado, com uma fase menos na frente. Okay?
Esse cara daqui, ao longo da aula de hoje, eu vou chamar de psi+. E esse cara daqui eu vou chamar de psi-, que é o singleto em geral. Okay? Então, a hamiltoniana que a gente vai considerar no nosso problema vai ser uma hamiltoniana H0, que são os átomos livres, mais uma interação de dipolo com um campo externo. E aí eu vou ter dois átomos, então eu tenho o dipolo do átomo A mais o dipolo do átomo B, produto escalar com o campo externo que eu estou aplicando. Eu também vou considerar que esses átomos estão numa orientação fixa. Okay? Dos dipolos. Tá? Essa é uma aproximação que a gente vai fazer. O dipolo ele não está sambando de um lado para o outro. A orientação dele. Okay? Então, qual é o H0? Né? Vamos olhar nessa base. Que a gente definiu ali em cima. Então, a base vai ser os dois átomos do estado fundamental, os dois átomos do estado psi+, os dois átomos do estado R e os dois átomos do estado psi-. Tá? Eu escolhi essa ordem de propósito porque vai fazer sentido daqui a pouco considerar essa ordem. Então vamos desenhar aqui a matriz. Então essa matriz, né, ela tem que ser diagonal. Por que ela tem que ser diagonal? Bom, a gente vai ter energia zero para os dois átomos do estado excitado. A gente vai ter uma energia delta, que é dado pelo detuning, que eu estou endereçando, né? Menos a energia de transição. Isso é análogo ao caso de oscilação de Rabi que a gente tinha antes. Aqui a gente vai ter 2 delta, mas quando eles estão nesse estado excitado, eles também têm a interação de dipolo. Então eu vou ter 2 delta mais um V. Dipolo. E aqui, da mesma forma como eu tenho delta, eu vou ter delta de novo. E todos os outros elementos dessa matriz vão ser zero. Porque esses são autoestados do átomo livre. Da hamiltoniana do átomo livre. Okay? Já essa hamiltoniana de interação, dipolo A mais dipolo B escalar campo elétrico, vai ser uma matriz, também 4x4, que eu posso escrever da seguinte forma. Bom, a gente tem que calcular, né? Se eu chamar isso aqui de perturbação, ou H interação, ou H H1, né? Perturbação. Isso daqui vai ser ground, ground, H1, ground, 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 perdão, aqui eu vou ter psi+, H1, ground, ground, aqui eu vou ter RR, H1, ground, ground, e aqui eu vou ter psi- H1, ground, ground, e por aí vai, né? Aqui eu vou ter H1, psi+, ground, ground, tá certo? Então tem que preencher todos esses elementos de matriz aqui. Então a gente tem que calcular esses elementos aqui, né? Então, por exemplo, vamos calcular alguns aqui. Tá? Eu vou deixar como um exercício, obviamente, para vocês fazerem isso. Okay? Mas vamos calcular, por exemplo, esse ground, ground. Okay? Ground, ground, H1, ground, ground. Não, isso aqui é
cat, né? Isso daqui vai ser bom, isso é proporcional, né? A ground dA ground mais ground dB ground, ok? Vai ter um escalar aqui, né? Claro, escalar eu posso botar igual aqui. Okay. E aí vocês têm que lembrar, né? Que isso daqui vai ser igual a ground dA ground para o átomo A, e para o átomo B a gente toma um produto interno de ground com ground mais a mesma expressão trocando A por B. Tudo isso escalar é. Okay. Agora esse cara daqui, ele seria o momento de dipolo permanente do estado fundamental. Que a gente argumentou na aula passada que é zero, né? Isso aqui é zero. Okay. Mesma coisa, isso aqui também vai ser zero. Então esse elemento de matriz ele é zero. Okay? Então a gente tem que fazer isso para cada um desses elementos aqui, tá? Então vou deixar isso como um exercício para vocês também. Calcular esses elementos de matriz. Quando a gente faz isso, é muito importante que vocês façam isso, a gente se convence do seguinte, que esse Hamiltoniano H1, ele pode ser escrito dessa forma. Ele vai ser 0, ômega, 0, 0, ômega, 0, ômega, 0, 0, ômega, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí a parte mais importante é vocês se convencerem, né, que de fato, esse termo aqui, que corresponde ao estado psi-, ele não acopla, ele é zero em todas as entradas. Então ele é desacoplado do campo elétrico. Em outras palavras, não tem como o campo elétrico induzir uma transição do estado psi- para nenhum outro estado. Mas aqui a gente vê que tem como o campo elétrico induzir uma transição do estado ground para o estado psi-. Aqui a gente vê que tem como ele induzir uma transição do estado psi+ para o estado ground. E também para o estado estado. Rydberg. Certo? E por aí vai. Então a gente pode reduzir a Hamiltoniana de uma Hamiltoniana 4x4 para uma Hamiltoniana 3x3, porque o estado singleto desacopla do nosso problema. Então, se a gente não começar num estado singleto, a gente nunca vai parar no estado singleto. Então, a Hamiltoniana efetiva desse problema se a gente se restringir ao subespaço dos estados fundamentais, dos estados excitados e do estado psi+, ela é dada pelo seguinte. A descrição efetiva desse problema é uma matriz 3x3, que vai ser ômega. Aqui eu vou ter delta. Aqui eu vou ter ômega. Aqui eu vou ter ômega. E aqui eu vou ter 2 delta mais V de polo. Eu estou somando as hamiltonianas. E o resto dos elementos são zero. Então aqui eu tenho 0, 0 e 0.
Então essa é a hamiltoniana efetiva que descreve o nosso problema. Agora a gente vai considerar o seguinte nível, a seguinte distribuição de níveis atômicos. Então eu vou ter o nível estado fundamental, eu vou ter o meu nível de Rydberg, ok? E eu vou considerar uma transição, eu vou considerar um laser, né, que está com o detuning delta para o vermelho. Então ele não tem energia suficiente para fazer a transição ressonante, ok? Então delta é positivo, isso corresponde a um detuning para o vermelho. E a gente também vai considerar, de uma maneira geral, o limite onde a gente tem um detuning largo, que corresponde a delta quadrado muito maior do que ômega ao quadrado. Então, ômega, né? Os termos na hamiltoniana que contêm ômega podem ser tratados como uma perturbação no problema dos átomos livres, dos dois átomos isolados. Okay? Então a gente resolve esse problema de alto valor. Então, encontrar os autovalores e autovetores. Okay? Então mais um exercício aqui. E aí quando a gente faz isso, a gente encontra a seguinte condição. Né? Você pode fazer isso usando, por exemplo, teoria de perturbações independentes do tempo, que é uma coisa que a gente vê em quântica, que é bastante útil para resolver esse tipo de problema. Como a gente está trabalhando nesse limite de Farr detuning, né? A gente pode tratar os termos com ômega como uma perturbação. Okay? E aí, nesse limite, a gente pode escrever, né, que os autoestados dessa hamiltoniana vão ser da forma. A gente tem autoestados 1, autoestado 2 e autoestado 3. Esse carinha daqui vai ser dado por os estados fundamentais, mais uma perturbação, que vai se escalonar com ômega sobre delta, vezes psi mais. Isso aqui é uma pequena contribuição, né? Uma pequena admistura ou admixture. Não é mistura, é superposição, mas é só um termo do pessoal da área. Né? O pessoal fala, é uma small admixture. Você mescla. Mesclar é uma palavra melhor em português. Às vezes o português tem mais capacidade comunicativa do que inglês. Então é uma pequena mesclagem do estado psi mais nesse estado fundamental. O segundo estado vai ser aproximadamente o psi mais pequenas mesclagens dos estados fundamentais, mais uma pequena mesclagem delta mais V dipole dipole, okay? Vezes os dois estados excitados. Okay? Então a gente pode fazer isso, né? É aplicação básica de teoria de perturbações independente do tempo. Todo mundo aqui já viu isso? Okay. E os níveis de energia vão ser da seguinte maneira. Então a gente vai ter 3 energias. E a gente pode plotar essas energias em função do raio. E tipicamente isso daqui é dado em micrômetro. E essas são as energias. Okay? Então a gente vai ter a energia do estado fundamental, ela vai ser em primeira ordem 0. Aí a gente vai ter a energia do primeiro estado excitado, corresponde ao psi mais aproximadamente. Isso aqui corresponde
aos 2 átomos no estado fundamental. Okay? E esses carinhas vão estar separados por uma distância de energia que é dada por delta, pelo d túnel. E agora a gente vai ter uma energia que tem essa cara daqui. Esse é o alto valor correspondente ao alto estado 3, em função de R. Nessa região aqui, onde ele é aproximadamente constante, ele tem uma diferença de energia delta também para o estado 2. Mas tem uma determinada região aqui que ele começa a descolar, né? Pode desenhar assim. Fazer um... Então aqui nessa região, a partir daqui mais ou menos, toda essa região aqui, ele começa a descolar. Vou apagar isso, não ficou legal. Isso daqui é a chamada região de bloqueio de Rydberg. Já vou explicar por que isso. E esse raio aqui, a partir do qual ele começa a descolar, é o chamado raio de Rydberg. Okay. Claro que isso daqui não sobe para infinito, né? Em determinado momento essa curva descola e isso daqui volta a ser independente, volta a ser mais ou menos constante. Mas o que isso aqui diz pra gente? Okay. Isso aqui diz o seguinte, que eu tenho 2 regimes, né? Eu tenho um regime onde a separação dos átomos é maior do que esse raio de Rydberg. A gente pode desenhar os átomos aqui com um pequeno raio de Rydberg em volta. Ah, sim, eu esqueci de falar, né? Que esse V de polo aqui, ele é tipicamente, ele vem das interações de polo, né, de Van der Waals, e ele é uma coisa do tipo um coeficiente C3 dividido por R ao cubo, ou ele pode ser um coeficiente C6 dividido por R a 6 também, dependendo do estado, dependendo do átomo. E esse C6, muitas vezes, ele pode ser uma coisa que escala como o número quântico principal elevado à 11ª potência. Então a gente pode ter um desvio aqui absurdo, né? Esse delta de energia aqui em relação ao delta de tuning, né? Pode ser muito grande. Okay? Então, quando esses átomos estão muito perto, né, a transição desse nível, segundo nível estado aqui para o terceiro nível estado, né, ela pode ter uma energia muito diferente da energia necessária para você transicionar do primeiro estado para o segundo estado. Então, nessa região, onde a gente tem os 2 átomos aqui, separados por uma distância maior do que o raio de Rydberg, o sistema ele se comporta como 2 átomos independentes que sofrem oscilações de Rabi. Então imagina, eu começo no estado fundamental e aí eu mando o meu campo com frequência de Rabi ômega e aí eu vou poder ver, né, eu vou colocar o meu sistema numa superposição de os 2 continuarem no estado fundamental. Eles vão poder um ir para o estado fundamental e outro ir para o estado-estado, ou ir para o estado-estado e outro para o estado fundamental.
Então, eu vou ter todos esses diagramas de Feynman, né, se a gente quiser. E eu também posso ter os dois átomos no estado de Rydberg, okay? Através de uma transição de dois fótons, né, digamos assim. Porque se eu colocar uma perturbação, né, eu posso zarpar desse nível para esse nível, posso zarpar desse nível para esse nível, posso zarpar direto desse nível para esse nível. Todas essas combinações são possíveis. Okay? Então, vai ser como se eu estivesse aplicando um campo elétrico, né, num oscilador harmônico, considerando os primeiros 3 níveis do oscilador harmônico. Eu posso ir tanto para o estado 1, quanto para o estado 2, quanto para o estado 3, por regra de ouro de Fermi. Né? Eu sempre posso absorver 2 quanta de energia e ir do estado fundamental para o segundo estado excitado do oscilador harmônico. Esses caras têm o mesmo delta de energia. Então, são 2 átomos independentes sofrendo oscilações de Rabi. Agora, quando o raio separando os átomos é menor do que o raio de Rydberg, do raio de bloqueio de Rydberg, ou seja, os átomos eles estão aqui, ó, tem uma interseção significativa aqui, eles passam a ter interações, no sentido de que se eu tiver os 2 átomos no estado de Rydberg, no estado excitado, eles vão interagir fortemente, a energia deles está altamente fora de ressonância com a energia do primeiro para o segundo estado excitado. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter esse estado fundamental, eu vou ter o primeiro estado excitado, que é dado por psi+, e eu vou ter lá em cima, vou dizer aqui até na outra folha, os 2 átomos no estado excitado. Aqui eu tenho uma energia que é delta, e aqui eu tenho uma energia que é da ordem de delta mais V de polo, aproximadamente. Tá? Então, esse nível daqui está altamente fora de ressonância. Com respeito à energia delta. Então, se eu mando energia delta para o meu sistema, eu posso fazer ele transicionar desse nível para esse nível aqui. Mas eu dificilmente ou eu nunca vou poder fazer ele transicionar desse nível para esse nível. Essa transição está proibida. Porque eles estão fora de ressonância. Muito fora de ressonância. Então, nesse regime de Rydberg blockade, né, a hamiltoniana ela se reduz. A hamiltoniana de oscilações de Rabi de 2 níveis. Só que agora eu não tenho mais um estado fundamental e um estado excitado. Eu tenho os 2 átomos no estado fundamental e os 2 átomos no estado psi+. Né? E aí a gente consegue fazer oscilações de Rabi coletivas. Então, em função do tempo, isso daqui vai gerar, né, essa hamiltoniana, ela vai gerar a probabilidade de eu encontrar os 2 átomos no estado fundamental e a probabilidade de eu encontrar os 2 átomos no estado psi+, que é um estado emaranhado de 2 átomos, né? Elas vão seguir o seguinte, ela começa no 1, enquanto que esse cara daqui começa no 0, mas depois de um certo tempo ele vai para 1. Agora esses átomos eles podem decair, então isso daqui vai sofrer uma oscilação com damping. Assim. Mais ou menos assim. Aqui ele vai estar no estado psi+, com alta probabilidade. Aqui ele vai estar no estado ground, com alta probabilidade, e por aí vai. Aqui ele está no
estado ground com alta probabilidade, aqui ele está no estado. A probabilidade de estar no estado psi mais é próxima de zero, né? Aqui é próximo de 1. Aqui. Então, a gente consegue fazer, né, quando os átomos estão próximos, né, com a distância menor do que esse raio de Rydberg, a gente consegue fazer as chamadas oscilações de Rabi coletivas. Isso é muito maneiro, porque agora a gente consegue, através da interação entre esses átomos, a gente consegue criar estados emaranhados de átomos. Então agora a gente tem ao nosso alcance pares de átomos emaranhados. Na realidade é igual a oscilação de Rabi, só que agora para 2 átomos. Então eu mando um impulso π, né? Ou análogo de um pulso π nesse sistema, e eu vou transicionar. Da mesma forma como num átomo individual sofrendo oscilações de Rabi, eu consigo ir do estado fundamental para uma superposição do estado excitado, aqui eu posso mandar um pulso π, né? Ou, perdão, como no átomo normal eu consigo fazer oscilações de Rabi que vão do estado fundamental para o estado excitado. Aqui eu consigo fazer oscilações de Rabi que vão do estado fundamental para o primeiro estado excitado, que é uma superposição do primeiro átomo no ground state, do segundo átomo no estado de Rydberg, versus o contrário, né? Superposto o contrário. E isso daqui é emaranhamento. Então tá um jeito físico de você criar emaranhamento, né? Um par de átomos emaranhados. Dá para fazer melhor do que isso, né? A gente pode generalizar isso para vários átomos de Rydberg pertinho, assim. Todo mundo no raio de Rydberg um do outro, né? Então os Rydberg blockade radius deles estão altamente próximos, então eles estão altamente interagentes. E agora eu mando um pulso de luz Está aqui meu laser. E aí a gente começa com todo mundo no estado fundamental. E aí eu consigo fazer um pulso de luz coletivo. E eu só vou conseguir excitar um átomo. Eu não vou conseguir excitar mais do que um átomo. Mas eu não tenho preferência nenhuma sobre qual átomo eu vou excitar. Então eu vou excitar uma superposição dessa excitação deslocalizada sobre todos esses átomos. Então aqui eu vou ter ground, RJ. RJ é o jésimo átomo de Rydberg. É o jésimo átomo no estado de Rydberg. Então esse aqui é um chamado estado de Dicke, né? Dicke state. É um estado altamente emaranhado de N átomos. Também às vezes chamado de polariton de Rydberg, é um nome só, porque é uma excitação efetiva delocalizada sobre todos esses átomos. Ou Rydberg polariton. Okay. Então eu consigo criar não só um estado de Bell ou psi+, como um estado de Dicke, né? Que é um estado bastante útil para a informação quântica. Simulação quântica, computação quântica, enfim. Usando átomos neutros, né? Isso aqui são tudo átomos neutros. Lembrando. E eu consigo fazer mais. Eu consigo fazer gates quânticos, né? Então, agora eu tenho tecnologia para fazer um gate CNOT, por exemplo.
usando esses átomos de Rydberg. Então isso daqui está descrito num paper da Nature, um experimento muito maneiro. O primeiro autor se chama Urban. Deixa eu escrever direito o nome do cara. Urban e tal. Tem vários autores, né? Está na Nature Physics. Número 5, 110. É um paper de 2009. É um dos primeiros papers a mostrar esse efeito do bloqueio de Rydberg. Então a ideia é a seguinte, ele tem dois tweezers, optical tweezers, né, que seguram átomos. Então dois átomos presos por tweezer individuais. Essa distância daqui no experimento é da ordem de 10 microns, que é menor do que o raio de bloqueio de Rydberg. Né? Então, o raio de bloqueio de Rydberg é alguma coisa assim. Okay? E aí o que eles fazem é o seguinte, isso daqui é o que eles chamam de átomo controle, e aqui é o átomo target. Okay? Então, primeiro eles mandam uma luz ressonante com o átomo target para fazer oscilações de Rabi. E aí eles observam essas oscilações de Rabi sem o átomo controle. Então está aqui a probabilidade do target ser encontrado no estado fundamental. E essa probabilidade ela segue exatamente o que a gente esperaria por oscilações de Rabi. Agora, eles colocam o controle, eles aplicam um pulso π no átomo controle, que joga ele no estado de Rydberg. Só que agora, no estado de Rydberg, né, a probabilidade de você encontrar o segundo átomo controle no estado fundamental, ela vai ser mais ou menos constante. Tem umas oscilaçõezinhas aqui de imperfeições no experimento. Mas eles demonstram, né, que quando eles colocam esse átomo controle no estado de Rydberg, você não pode mais excitar o átomo target. Ele não pode mais ser excitado por causa desse bloqueio de Rydberg, porque agora a transição que levaria esse átomo para o estado excitado está totalmente fora de ressonância com o comprimento, com a energia desse laser aqui que induz oscilações de Rabi. Então eles mostram a supressão, né, de oscilações de Rabi. Então, altamente suprimido essas oscilações de Rabi por causa do segundo átomo. Então, com isso, eles conseguem fazer um gate CNOT. Né? O gate CNOT é aquele gate que faz essa transição aqui. Deixa eu escrever isso aqui direito. Então, CNOT, né? Só lembrando, ele faz o seguinte: se eu tenho o primeiro átomo no estado 0, o segundo no estado 1, ele manda o primeiro para o estado 1, né? Aqui é o controle, aqui é o target. Okay. 1, ele manda para 0, 1. 0, 0, não faz nada. E 1, 0, ele não faz nada. Okay. Então, basicamente a ideia é que para o controle, a gente fala que o estado 0 é o estado excitado, o estado 1 é o estado fundamental, e para o target, a
a gente tem o estado 0 é o estado fundamental, né? Trocado, tá? E para o estado 1, esse daqui é o estado excitado, o estado de Rydberg. Então, com isso, eles conseguem fazer um cenote, que é uma operação emaranhante. Bom, se eles conseguem fazer um cenote, eles também conseguem fazer gates de 1 qubit, né, nos níveis atômicos. Então, a gente pode falar de um simulador quântico com átomos de Rydberg, é o chamado Rydberg Quantum Simulator. E as pessoas que estão mais envolvidas nisso, né, são o Peter Zoller, da Universidade de Innsbruck, se vocês quiserem procurar, e o Mikhail Lukin, de Harvard. Tem um H aqui. O Lukin recentemente publicou um artigo na Nature também sobre simuladores quânticos de átomos de Rydberg, né? A gente vai discutir na aula que vem alguns papers que eles estão envolvidos, certo? Mas eu queria chamar a atenção que essa é uma plataforma, né? Essa interação forte entre os átomos de Rydberg, ela permite a gente criar uma plataforma para a implementação de diversas tecnologias quânticas. Simuladores quânticos, por exemplo, né? Ou você criar estados emaranhados e por aí vai. Tá? Então é isso, gente. Esse é um assunto muito ativo de pesquisa atualmente. Esse é o básico do assunto, tem muito mais coisa para falar, mas a gente vai ver só as coisas básicas, né? Esse efeito de Rydberg blockade. E na aula que vem eu vou trazer para vocês alguns papers que são os meus papers preferidos sobre essa física de átomos de Rydberg. Okay? Claro que esses experimentos são experimentos de átomos ultrafrios, né? Então tudo isso exige que você seja capaz de resfriar os átomos, prender, controlar o estado deles, né? Que são tarefas nada óbvias, mas que as pessoas já aprenderam a fazer. E a gente vai continuar estudando na aula que vem mais alguns experimentos que eu gosto, que eu acho interessantes e relevantes sobre essa física de átomos de Rydberg. Então até lá, pessoal. Obrigado.